Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. São estimados somente esse ano mais de 73 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional de Câncer, que lançou o relatório Controle de Câncer de Mama no Brasil, dados e números de 2025. No programa de hoje, como vocês perceberam, nós vamos falar de câncer de mama, com a participação de Gabriela Chabot, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Gabi, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Joel. Muito bom estar aqui com vocês hoje, ainda mais falando de um tema tão importante, né? Então, animada para a nossa conversa. Você já fez o seu exame de câncer de mama este ano? Esse ano não, ainda não, estou atrasada, só no ano passado. No ano passado. Mas ela só tem 20 anos, ainda não está na idade. É isso. Exato. Muito bem, como vocês ouviram aqui, essa voz é do médico Ricardo Caponeiro, que volta ao nosso programa para falar sobre um assunto muito importante. Boa tarde, Caponeiro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Joel. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. sempre um enorme prazer. O prazer é todo nosso. O artigo do pesquisador, professor Eduardo Carvalho Pessoa, a suplementação de vitamina D melhora a resposta patológica completa em pacientes com câncer de mama. Ele revelou que após 6 meses de tratamento oncológico e de suplementação, 43% das participantes que usaram vitamina D tiveram o desaparecimento da doença com a quimioterapia. Para falar sobre câncer de mama, nós recebemos o autor desse artigo, um dos autores desse artigo, né, que é o Eduardo Carvalho Pessoa, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Ele também é presidente da Comissão Nacional de Imagem da Mama da Febrasco. Boa tarde, seja bem-vindo. Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Como é que você está, Eduardo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho da linha de pesquisa da professora Eliana Narras, que é a líder, né, dessa pesquisa. Eu tive o privilégio de, como mastologista, especialista em câncer de mama, poder participar dessa pesquisa que trouxe um resultado realmente que nos surpreendeu, né? Um tratamento tão simples com a vitamina D, nós alcançamos aí uma melhora na taxa de resposta ao tratamento com a quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia que faz antes da cirurgia. Sim, com certeza. Os números são pequenos, né, professor Caponeiro? Então, assim, nós precisamos, e já estamos trabalhando nisso, de um estudo mais forte, né, de um estudo que realmente confirme esses dados, e nós já estamos entrando em contato com alguns centros para que a gente faça um estudo a nível nacional, né, com mais de centenas aí de pacientes, para ver se esses resultados que foram realmente fantásticos no nosso estudo, se a gente consegue reproduzi-los, porque a gente que trata câncer de mama sabe que muitas vezes para conseguir um resultado de melhora do tratamento, como a gente conseguiu, quase o dobro, né, de resposta no grupo que tomou vitamina D, a gente precisa de drogas caríssimas, e a vitamina D é uma droga muito acessível, né, e muito mais barata do que essas outras drogas. Então, realmente é um estudo que deixa a gente bastante empolgado, no sentido de continuá-lo para ver se isso se reproduz quando a gente aumentar o número de pacientes. Ao longo do programa, Eduardo, a gente vai conversar sobre esse avanço e a importância dessa descoberta, desse artigo, desse estudo que você realizou com um grupo de profissionais. Caponeiro, te surpreendeu a utilização da vitamina D? Não, na verdade, isso é um assunto que vem em pauta há muito tempo. Eu até estava conversando com a Joana antes da entrevista,
que eu fiz um mestrado na Espanha e essa era a linha de pesquisa do meu orientador na Espanha, vitamina D e câncer, né? Então ela é estudada em vários aspectos. Aí já sabia de trabalhos anteriores e robustos que a vitamina D baixa antes do tratamento dá um pior prognóstico para os pacientes. Aí só não tinha o dado ainda se a correção dessa vitamina D mudava o prognóstico dos pacientes, né? Então, que quem tem deficiência vai pior, a gente já sabia, faltava saber exatamente esse trabalho que foi feito agora. E como o professor Eduardo falou, assim, o problema desse trabalho ainda é o número de pacientes, que ainda é um número baixo. A conclusão do estudo é baseada numa regressão logística ajustada, mas se você fizer testes mais simples, de diferença de proporções, na verdade isso ainda tem um resultado que ficaria dentro da página de provável, mas assim, não conformatório, ou seja, ele não supera a hipótese a hipótese nula de que não faça diferença no efeito. Pode ser que faça sim, a gente sabe que isso é importante, né? Aí o estudo talvez tenha sido positivo, que grande parte das pacientes tinha deficiência de vitamina D, né? Então, obviamente, a gente deve corrigir sempre a vitamina D, se você tiver câncer ou não, ela tem várias importâncias para a saúde, então a gente deve corrigir sempre. E aí eu fico com algumas dúvidas no estudo, assim, por que corrigir tão devagarzinho, né? Já que ela é importante, por que não corrigir de uma vez, né, com uma dose alta de vitamina D antes de começar o tratamento? E minha consideração mais importante, como o Dr. Eduardo falou, talvez assim, seja uma proporção de respostas que dá a mesma magnitude que drogas muito mais caras e modernas, mas a minha pergunta é, e se eu usar isso junto com as drogas mais caras e modernas? Né? Ou seja, será que ele é um substituto ou será que eu não podia adicionar e fazer um tratamento melhor ainda? Né? Então essa conclusão é um pouco perigosa, pode dar para a ideia para o Ministério e para a Saúde Pública de que basta dar vitamina D, né, que a gente pode abandonar as drogas novas. Né? E aqui a pergunta é se a gente fizer as duas coisas, se isso não vai ser melhor ainda, se a taxa de resposta não vai ser... perguntar isso, Caponete. Se a taxa de resposta não vai ser de 90%. Né? Então eu acho assim, acho que só cuidado com essa conclusão de que ela pode ser um substituto, que eu acho que ela não é, mas que ela é adicional sim, e que a gente deve repor vitamina D, a gente deve repor independente de dar uma taxa de resposta maior ou não, a gente sempre deve repor vitamina D deficiente, porque ela tem vários impactos da saúde. E eu consideraria na metodologia do estudo, em vez de repor com doses baixas, talvez você possa repor, já que ela é tão importante, já repor com dose alta no começo, né? Porque quando você faz doses baixas e faz a quimioterapia periódica, né, talvez você vai descobrir que a vitamina D atingiu o nível normal depois da metade do tratamento. Né? Então, se a gente atingir o nível normal logo no início, talvez o resultado também possa ser melhor. O professor Caponeiro, Eduardo, levantou um aspecto que é importante. Como o câncer de mama é letal, os cuidados com o tratamento são fundamentais. Né? E qual é a dose que se utiliza nesse seu estudo para o tratamento que chegou a esse resultado positivo? Então, como o professor Caponeiro falou, é muito importante, né, que a gente não venda a vitamina D como algo milagroso, tá? Ela é um coadjuvante aí que melhorou o tratamento de quimioterapia. Né? Então, como o professor bem colocou, a vitamina D pode ser um auxiliar, né, para melhorar a resposta junto a um tratamento já cientificamente muito comprovado daquela doença, né, do câncer de mama. As doses que nós iniciamos no estudo foram doses baixas, realmente, foram em torno de 2.000 unidades diárias, né? E a gente sabe que pacientes com deficiência de vitamina D, muitas vezes a gente utiliza aí doses mais altas, em torno de 50 mil por semana, durante 8 semanas, e depois mantém aí umas 14 mil semanais. Por que a gente utilizou uma dose mais baixa, né? A gente tentou fazer algo muito parecido com a suplementação diária da maioria das mulheres, e realmente a gente não esperava um resultado tão robusto do estudo. Esse novo estudo que nós estamos desenhando, multicêntrico, ele inclusive vai contar com outro metabólito de vitamina D que não tem uma passagem, não tem uma metabolização hepática. E a gente vai comparar com a própria suplementação que a gente fez, tentando até ajustar essa suplementação para doses maiores quando houver a deficiência da vitamina D. Um aspecto importante nisso, a gente vai saber que tem pessoas leigas que vão assistir o programa, é que vitamina D acumula no corpo, você pode se intoxicar com vitamina D.
Então, não é por causa disso que a pessoa fala, então, para ter uma resposta ótima, eu vou tomar um caminhão de vitamina D. Né? Isso leva à intoxicação, vitamina A, D e K intoxicam o organismo. Então, existe uma dose máxima. O que o Eduardo fez no trabalho dele foi uma reposição em pacientes que tinham deficiência. Mas se você já tem vitamina D em termos de 60, 70 no seu corpo, essas pacientes talvez não devam tomar vitamina D para não atingir doses tóxicas de vitamina D. Então não é porque é vitamina que não faz mal, né? Então é importante saber que essas vitaminas lipossolúveis que acumulam no corpo podem causar intoxicação. Então não é para todo mundo sair tomando por aí sem acompanhamento médico e sem orientação. Ou seja, cuidados médicos para a suplementação da vitamina D são fundamentais para que não haja esse exagero que o Caponeiro acabou de registrar. No início do programa, eu perguntei a Gabi se ela tinha feito exame esse ano. Ela disse que não. E o Caponeiro falou, olha, ela é muito mocinha para fazer. A idade ideal, Caponeiro, me parece que é acima dos 40, é isso? 40 anos, caso as mulheres devem começar a fazer o exame. Essa é uma briga, né, uma briga crônica, né? Segundo a recomendação do governo brasileiro, é dos 50 aos 75 em anos alternados. Né? Mas o Eduardo pode dizer muito bem, ele é presidente da Sociedade Regional da Sociedade de Mastologia, a nossa briga é para se faça a partir dos 40 anos. Antes disso, a mamografia é de muito da sensibilidade, porque a mama é muito densa. Né? Então, hoje a gente recomenda a partir dos 40, embora o INCA disse que nessa situação é só com pedido médico, ou seja, não é um rastreamento oportunista, né? E a partir dos 50 até os 75, o INCA recomenda um ano sim, um ano não, quando a gente ainda recomenda anualmente. A Eduardo pode falar até melhor qual é a proposta da Sociedade de Mastologia em relação a isso. Eu queria te ouvir, Eduardo, e colocar uma pergunta. Quando eu perguntei para a Gabriela se ela tinha feito o exame, durante muito tempo, dizem que o primeiro exame a própria mulher faz com o toque na frente do espelho. É o exame de toque para ver se há algum problema na sua mama. Esse exame, que não é completo, mas ele é importante também? Olha, quando a gente fala em câncer de mama, a gente tem que ver dois fatores de risco. Um deles é a idade, né? A gente sabe que o câncer de mama é uma doença muito frequente no sexo feminino, o outro é o sexo feminino. Existe câncer de mama em homem também, mas é mais raro, né? Um caso, para cada 100 casos de câncer de mama em mulher, a gente vai ter um caso em homem. E quando a gente pega esses dois fatores de risco, sexo e idade, a gente vê que a partir dos 40 anos, o aumento de risco é mais acentuado. A maioria das diretrizes brasileiras, principalmente do Ministério da Saúde, eles levam muito em conta diretrizes europeias, diretrizes canadenses e até algumas diretrizes norte-americanas, onde a incidência de câncer de mama abaixo dos 50 anos é muito baixa. No nosso país e outros países subdesenvolvidos, a gente percebe que esses números são diferentes. Nós temos aí ao redor de praticamente 1/3 dos casos de câncer de mama acontecendo abaixo dos 50 anos. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, juntamente com a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, juntamente com o Colégio Brasileiro de Radiologia, recomenda que toda mulher com 40 anos inicie seu rastreamento, fazendo mamografia de maneira anual até os seus 74 anos, ou que tenha uma expectativa de vida que permita que ela consiga, tenha plenitude para estar fazendo esse exame e, se tiver algum achado, fazer o tratamento. A respeito da mulher fazer o toque na mama, é importante que a mulher conheça o seu corpo, tá? Mas ela tem que saber que isso não substitui. Isso, na verdade, pode até ser um complemento da mamografia para aquelas que têm mais do que 40 anos, mas não substitui. A mulher, ao redor dos seus 25, 30 anos, ela deveria passar numa consulta com o seu mastologista ou com o seu ginecologista, para que ela faça o seu risco de câncer de mama. O risco habitual, que é chamado risco médio, é em torno de 10% a 12% na região que a gente vive, aqui na região sudeste do Brasil. Para essas mulheres de risco habitual, de risco médio, é começar aos 40 anos, como eu falei, segundo as normas das sociedades. Mas existem mulheres em situação especial, que são situações de altíssimo risco. E nesses casos, aí o rastreamento começa antes, com outros exames e de uma maneira muito personalizada.
No próximo bloco, eu quero saber que mulheres correm o risco de desenvolver o câncer de mama. Um breve intervalo e na volta voltamos com notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Causado pela exposição ao amianto, o mesotelioma pleural maligno é um tipo de câncer raro, mas muito agressivo, com sobrevida variando entre 6 e 18 meses. Ao analisar amostras de indivíduos acometidos pela doença, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP identificaram uma proteína denominada mesotelina que ajuda a prever a evolução clínica do paciente. A molécula também se revelou um potencial alvo terapêutico, pois ao inibi-la, os cientistas constataram que é possível diminuir a proliferação celular e conter o crescimento tumoral. Financiada pela FAPESP, a pesquisa contou com colaboradores do Instituto do Coração, Instituto do Câncer de São Paulo e Hospital das Clínicas da USP. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre câncer de mama, com o pesquisador e professor Eduardo Carvalho Pessoa e o oncologista Ricardo Caponeiro. Temos também a participação da nossa colunista, Gabriela Chabu. Agora, direto de Nova York, a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, traz a reportagem: casos de câncer de mama devem subir 38% e mortes 68% até 2050. Mônica Grayle tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O mundo vai ter 3.200.000 novos casos de câncer de mama, com 1.100.000 mortes todos os anos até 2050, se não houver mais ação de prevenção e tratamento por parte dos governos em todo o globo. A previsão é da Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer, IARC, na sigla em inglês. A entidade divulgou o mais novo relatório sobre o tema, com um diagnóstico sombrio. Sem mudanças, a quantidade de casos deve subir 38% e o de mortes 68%. A análise da agência foi publicada pela revista especializada Nature Medicine, após estudar o tema em cerca de 50 países. O levantamento inclui dados do Observatório Global de Câncer, que mapeia a incidência da doença em 5 continentes, com base no banco de dados da Organização Mundial da Saúde. 1 em cada 20 mulheres em todo o globo vai ser diagnosticada com câncer de mama até 2050, se os níveis atuais de prevenção e tratamento permanecerem. A situação vai afetar de forma desproporcional mais os países com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH. A cientista da agência de pesquisa e uma das autoras do estudo afirma que a cada minuto 4 mulheres recebem a notícia de que têm câncer de mama e uma morre da doença. Para Joanne Kim, os países podem mitigar ou reverter essas tendências adotando prevenção primária com base nas recomendações da OMS para doenças crônicas. Investir em detecção e tratamento precoces pode salvar a vida de milhões de pessoas nas próximas décadas. A meta global da OMS é reduzir as taxas de mortalidade para 2,5% por ano. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle. Bom, a pergunta para os nossos dois convidados é: como atingir essa meta global aqui no Brasil? O que nós precisamos fazer? Políticas públicas, um processo de conscientização, campanhas, enfim. Caponeiro, quero ouvi-lo. Vamos lá. Então, primeiro eu queria comentar sobre o Outubro Rosa da Gabriela, né, que é muito bom, né? Mas eu falo assim, a gente devia mudar o nome de Outubro Rosa, porque devia ser Outubro Negro de luto, Outubro Roxo de raiva, Outubro Vermelho de vergonha,
porque acabou de sair a semana passada o novo boletim do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, né, do INCA, mostrando que a nossa taxa de mortalidade é exatamente a mesma de 10 anos atrás. Ou seja, por mais que a gente faça de campanha, ilumine monumento, use camiseta, use pulseirinha cor-de-rosa, ou seja, isso não está tendo impacto. A nossa mortalidade vai ser exatamente a mesma, e como a reportagem da ONU falou, assim, no mundo ela está aumentando, daí como a gente aumenta o número de casos e a mortalidade não reduz, aumenta a mortalidade junto, como aumenta o número de casos. Então a gente precisa fazer alguma coisa a mais. Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente precisa aumentar o rastreamento, ele não atinge 40% das mulheres hoje, a gente precisa chegar em 70%, a gente não atinge 40%. Mesmo que a gente consiga fazer o rastreamento, os resultados dos exames de biópsia são difíceis de marcar e demoram muito para ter o resultado. Chega a demorar 3 meses para ter o resultado. Então não adianta fazer o diagnóstico precoce se o tratamento não for em tempo oportuno, se a gente for fazer o tratamento tardio. E o outro problema que a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem acesso no sistema público às drogas mais modernas, as drogas mais eficientes, e talvez nem a vitamina D do Eduardo esteja disponível no serviço público de rotina. Né? Eles não dosam vitamina D e, obviamente, não fazem suplementação. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico mais oportuno, mais preciso, num número maior de mulheres, precisa chegar nos 70% das mulheres, e precisa fazer um encaminhamento rápido dessas mulheres para um tratamento mais ágil e com tratamento com drogas mais modernas. E ainda, claro, a gente está falando de câncer de mama, a gente está falando do Outubro Rosa, mas ainda tem um outro dado muito importante da IARC, de que o câncer de cólon vai passar o câncer de mama. E a gente não faz nenhum rastreamento sistemático para o câncer de intestino. E ele vai superar os casos de câncer de mama nos próximos 10 anos. Né? Então, o cenário, em geral, é um cenário trágico, um cenário ruim. E para o câncer de mama, que os países desenvolvidos mostraram que é possível reduzir a mortalidade, a gente está na contramão da história. Né? Então, você pega os países da Europa, Estados Unidos, a mortalidade vem caindo proporcional ao número de casos, e aqui a gente ainda continua com o mesmo cenário de 10 anos atrás, segundo o próprio Ministério. Então, obviamente, se o cenário não está mudando, tudo que a gente está fazendo não está adiantando absolutamente nada. Antes de ouvir o Eduardo Caponeiro, eu quero rapidamente que você me diga sobre esse câncer no intestino que pode suplantar o câncer de mama. É verdade, assim, a gente não tem nenhum rastreamento sistemático para isso. O caso mais recente foi a Pretagil, que ficou público sobre isso, né? Ou seja, o diagnóstico Pelé também teve o câncer de cólon, né? Ou seja, então pessoas notáveis estão aparecendo na mídia agora com câncer de intestino, né? A gente precisa sistematizar uma assistência pública para esse tipo de câncer também, porque, como eu falei, vai superar o câncer de mama. Porque enquanto o câncer de mama é 100-1 de mulheres e homens, o câncer de colo é mais ou menos igual a homens e mulheres. Né? Então, ele já é o segundo de incidência, tanto em homens quanto em mulheres, e quando você soma os dois, a gente está com mais de 53 mil casos novos por ano, né, hoje. Né? E isso vai passar os 73 mil casos de câncer de mama nos próximos 10 anos. Né? Então, a gente precisa pensar também nessa sistematização e nesse diagnóstico. Eu sei que no programa passado você conversou com o Dr. Tiago Jorge, que é especialista no assunto. Acho que quem quiser pode rever o programa dele para falar da importância do carcinoma coloretal. Isso é que eu ia destacar. O Brasil ODS fez um programa sobre o câncer de intestino com grande audiência. E você está destacando que a possibilidade do crescimento desse tipo de câncer aqui no nosso país é fundamental. Você que acompanha nosso programa e se interessar por o assunto. No programa anterior a gente falou sobre câncer de intestino. Eduardo, eu quero te ouvir. Nesse cenário, nós temos um quadro dos mesmos números de 10 anos atrás. Como mudar? O que é preciso para nós mudarmos esses dados? Só um detalhe antes de responder. 10 anos atrás de mortalidade, né? Porque a incidência vem crescendo rapidamente. Então, sabe, Joel, os números, como o professor Camponeiro falou, os números são tristes para a gente, né? Imagina que o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. E nesse estado nós temos aproximadamente aí 30% dos casos de câncer de mama diagnosticados já numa fase mais avançada, né? Nós precisamos de 2 ações muito importantes para combater o câncer de mama. A primeira delas é sobre hábitos de vida. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. A gente sabe que o estresse crônico, depressão, ansiedade afeta o sistema imunológico. Isso, com certeza, aumenta o risco de todos os cânceres. Uma boa alimentação, né, reduzindo até o impacto no câncer do colo.
e atividade física. Esse é um ponto, né? Educação de como se viver bem, se alimentar bem, fazer um bom exercício e ter saúde mental, que é extremamente complexo. Um outro ponto no câncer de mama é uma tríade. Eu preciso ter um exame para rastrear a doença. Quando eu faço esse exame, o mais comum é a mamografia, e eu detecto uma alteração, eu preciso ter acesso ao diagnóstico dessa alteração, que é a biópsia. Uma vez que eu tenho acesso a esse diagnóstico, eu preciso ter um local para tratar. E nesse local onde eu vou tratar, eu preciso ter as condições de tratamento. Desde as condições cirúrgicas, as condições de radioterapia e as condições de medicações que caem aí no campo do professor Camponeiro, que é os remédios, né? A quimioterapia e outros remédios que a gente utiliza aí para o tratamento do câncer de mama. Um dado muito importante é o seguinte: se nós fazemos um diagnóstico precoce da lesão, tumores pequenos, menores do que 2, menores do que 1 centímetro, o tratamento no sistema público de saúde se assemelha muito ao tratamento privado. Por quê? O tratamento é mais simples e as chances de cura dessa doença são enormes. Nós temos mais de 95% de chance de cura nos primeiros 5 anos, pelo menos, em tumores iniciais. Então, é muito importante que a gente mude realmente o nosso foco no Outubro Rosa, porque toda mulher tem medo de fazer a mamografia e de diagnosticar um câncer. Mas nós temos que transmitir a seguinte notícia: olha, supere o seu medo, porque um diagnóstico precoce do câncer de mama, ele vem junto com um tratamento simples e com altas taxas de cura. Então, ninguém quer perder a mãe, ninguém quer perder a irmã, ninguém quer perder a amiga, ninguém quer perder uma companheira. Então, eu acho que a gente tem que mudar realmente a nossa entonação para o Outubro Rosa e fazer do diagnóstico precoce a nossa maior arma. E a gente tem dados brasileiros, em relação a isso. A gente já tem hoje 40% das mulheres com diagnóstico estadístico 3 ou 4, ou seja, com linfonodos comprometidos ou já com metástases. E isso aumenta para mais de 50% dessa população abaixo de 50 anos que não fazia parte do rastreamento de rotina. Né? Então, ou seja, além de a gente ter tido pacientes mais jovens, como elas não fazem o rastreamento de rotina, mais da metade delas já vai ser achado com a doença mais avançada, onde o Eduardo falou, o tratamento aí precisa de um tratamento mais específico, que daí é deficitário no Sistema Único de Saúde. O Eduardo falou uma coisa importante para você que está acompanhando o nosso programa, é o estigma que acompanha o câncer, né? As pessoas resistem com medo de fazer o exame, e sabendo-se que agora, na palavra de 2 especialistas que estão presentes no nosso programa, quanto mais rápido você começar seu tratamento, você tem uma maior chance de cura. Chegou agora a hora da coluna da Gabriela. Gabi, o que você traz hoje de novidades sobre os ODS? ODS em pauta. Joel, a gente está discutindo no programa de hoje o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e dentro desse ODS a gente tem uma meta que a gente já tratou em alguns programas, inclusive no último, que é a meta sobre reduzir a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o câncer. Então, a meta 3.4 da Agenda Global está olhando justamente para isso. O que eu queria falar era justamente, os nossos entrevistados já começaram a falar sobre isso, que é a questão do Ministério da Saúde ter recentemente orientado que a mamografia comece a partir dos 40 anos, então parece que tem uma mudança aí na postura brasileira em relação à abordagem do câncer de mama. Eu queria compartilhar que eu fiz a primeira vez no ano passado, mas o pai achou que foi cedo, o pai é radiologista, ultrassonografista, e achou que foi cedo. O que os entrevistados acham? Foi cedo, estava certo já fazer, eu tenho 36, eu fiz a primeira vez com 35, e queria saber dos entrevistados o que eles acham. Então, eu acho que aí precisaria olhar o seu risco familiar, né? Como o Eduardo falou muito bem, né? Se você tem casos da família, caso o seu risco seja um risco que a gente chama de habitual, né? Não tem um excesso de risco, foi de fato muito cedo. Você vê, mesmo pela recomendação atual, que há 40 anos, né, você fez cedo demais, né?
isso acaba expondo a radiação também, acaba fazendo um estresse desnecessário e dá um custo desnecessário de exames que não revelam diagnóstico, né? Então, acho que, de fato, você fez cedo, né? Acho que o exame clínico bem feito talvez fosse muito adequado e com a análise da sua história familiar. E eu queria chamar a atenção, Joel, para a gente estar no momento, né, de que o Brasil estabeleceu as suas metas para o ODS 18, né? Então, o ODS 18 de promover a igualdade étnico-racial. Então, eu acho que nesse tema tem uma sensibilidade que tem alguns estudos que dizem que as mulheres negras acabam morrendo mais pelo câncer de mama porque tem menos acesso ao tratamento ou porque a gente ainda tem uma desigualdade no acesso ao tratamento dessa doença. Então, eu queria provocar os nossos entrevistados a refletirem sobre as desigualdades no acesso ao tratamento. Isso é difícil de estabelecer, porque mesmo em pacientes dos Estados Unidos negras, que têm uma classe média alta, existe uma diferença, né? Então, você já tem uma diferença, obviamente, de acesso, mas talvez exista uma diferença racial nessas mulheres também. A gente sabe que câncer de próstata é mais grave no homem negro, é mais comum no homem negro. Então, talvez a raça negra tenha uma propensão maior a fazer esses tumores que são dependentes de hormônio. Então, talvez não seja só pela dificuldade de acesso, claro, isso contribui muito, mas talvez tenha um aspecto racial. A gente sabe hoje, quando estuda a farmacogenômica, ou quando a gente estuda a genética populacional, que existem genes diferentes em população para população, né? Então, acho que a gente precisa olhar com cuidado desse dado. Nessas metas, a gente está longe também da meta de câncer de colo de útero, que o Sistema de Saúde se propõe a erradicar até 2040, e a gente está muito longe da nossa meta em relação a isso, né? Então, acho que são muitos aspectos que tem que analisar com relação a tudo isso. E um dado que eu queria levantar também, que acho que é muito importante, a gente está falando muito de fazer uma consulta com o ginecologista, o Eduardo falou muito bem de no profissional, a gente tem uma proliferação de escolas médicas, saiu agora um número assustador, que a gente vai ter mais de 1 milhão de médicos, e tem uma pesquisa que 40% deles disseram que saíram da faculdade sem saber palpar mama. Então, não sei qual a experiência que o Eduardo tem em relação a isso, mas a experiência é que, claro, se você é um especialista em mastologia, espera-se que o especialista em mastologia saiba palpar mama, mas dos médicos em geral, que vão atender a grande parte da população, que vai dar plantão para o socorro, que vai ser a população em posto de saúde, 40% deles diz que não sabem palpar mama. Muito bem, quero te ouvir agora, Eduardo. Daqui a pouco eu preciso chamar um intervalo, mas antes eu quero te ouvir como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu vou tocar no ponto que a Gabriela falou, né, das negras. E sabe, Gabriela, nós publicamos um estudo em 2022, se eu não me engano, com 88 mil casos de câncer de mama no estado de São Paulo, com dados da FOSP, tá? E como o professor Camponeiro muito bem falou, praticamente 37% desses casos eram localmente avançados e mais de 1/3 acontecia em mulheres com menos de 50 anos. Mas um fator decisivo que teve impacto na mortalidade foi a escolaridade. Pacientes que tinham menos escolaridade, então provavelmente associada a uma classe econômica mais frágil, né, mais baixa, elas tiveram uma maior mortalidade da doença, provavelmente porque não tem acesso ao rastreamento, acesso ao exame de diagnóstico, e tem a dificuldade, uma vez que tem o diagnóstico, de iniciar seu tratamento. Ou seja, a desigualdade que existe no nosso país crônica é responsável pelo crescimento da doença. Provavelmente responsável pelo aumento da mortalidade, ou pelo menos pela não diminuição da mortalidade. Vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram. Agora as principais destaques da semana no portal do Observatório do Terceiro Setor com Lucas Neves. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Ansiedade climática é sinal de lucidez e não de patologia, diz psicanalista. A marca Dove promoveu empoderamento e autoestima em 15 escolas brasileiras. E jovens brasileiros promovem educação, combate à fome e empatia como prioridades para melhorar o mundo. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, é só acessar o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre câncer de mama, com o pesquisador e professor Eduardo Carvalho Pessoa e o oncologista Ricardo Caponeiro, e com a participação especial da nossa colunista de ODS, Gabriela Chabu. Chegou o momento da nossa enquete, realizada no Instagram do Observatório. Você pode participar toda semana, seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta do programa de hoje é: na sua família, alguém teve ou tem câncer de mama? Olha só, na sua família, alguém teve ou tem câncer de mama? 50% diz que sim, ou 50% diz que não. Antes das perguntas, Gabriela, que nós vamos fazer aos nossos convidados, vamos perguntar rapidamente para o Eduardo. Eduardo, essa resposta dos nossos seguidores te surpreendeu? Esse é um número que acompanha mesmo seus estudos? Você sente que essa é a realidade que a gente vive em termos do câncer de mama no nosso país? 50% é um número um pouco alto, mas assim, o câncer de mama é uma doença muito prevalente. Nós temos aí, como eu falei, em torno de 10 a 12% de risco de câncer de mama vitalício. Essas pessoas, elas têm que ser submetidas a uma história completa para que se calcule o risco vitalício delas, e se esse risco ultrapassa o risco habitual, que é em torno de 10 a 12%, como eu já falei antes, aí a gente inicia um programa especial de rastreamento com uma idade mais precoce, geralmente começando aos 30 anos, onde o principal exame é a ressonância magnética das mamas para essas pacientes consideradas de altíssimo risco para desenvolver a doença. Eu acho Caponeiro, tem uma falha nesse dado, né? Quando alguém na sua família, ninguém falou qual é a família. De repente, é a tia-avó, a prima de terceiro grau, né? Ou seja, de repente vai perguntar, conhece alguém na família, mas não é uma família próxima, né? Então, acho que quando você falou quantas pessoas da sua família, faltou definir qual é a extensão da família. Né? Tia-avó é uma parente muito distante, né? Você pode saber que ela teve câncer de mama, mas não tem implicância prática muito grande. Com essa observação que você está fazendo, quer dizer que o número poderia ser maior? Não, acho que se você considerar uma família mais estreita, até no máximo segundo grau, acho que o número é menor. Né? Acho que quando você falou família, a pessoa está considerando várias gerações para frente e para trás e para o lado, sabe? A prima do terceiro grau é da família, mas não é uma família próxima. Né? Então, acho que se você pegar uma família de primeiro e segundo grau, o número deve ser menor do que esse. Acho que família ficou um termo vago e a pessoa está usando um termo muito grande para família. É um recorte, né, Ricardo, dos nossos participantes da enquete também. Eu, por exemplo, não tenho ninguém na família com câncer de mama. Nem na família próxima, nem na família estendida. Bom, Gabi, vamos começar com a pergunta para os nossos convidados? Vamos começar com as perguntas dos nossos convidados. Então, a Maria Isabel quer saber se o câncer de mama existe algum outro sintoma que pode ajudar a identificar, além de apalpar as mamas e sentir um caroço. E quanto tempo ele leva para se manifestar normalmente? Vamos lá. Então, ou seja, o sintoma principal é o nódulo palpável, mas ele eventualmente pode aparecer com retração do mamilo ou secreção anormal do mamilo. Né? Então, esses são os fatores principais. Mas lembrando que o sintoma no câncer de mama é um evento tardio. Nossa briga é para achar lesão não palpável, e por isso a mamografia. A gente tem que fazer detecção antes da mulher notar. Quando a mulher palpa um nódulo, geralmente ele já passou dos 2 centímetros, já saiu do estado clínico 1 para o estado clínico 2. Né? Então não basta observar os sintomas. Claro, os sintomas são esses: nódulo, secreção normal do mamilo, retração mamilar, eventualmente linfoma axilar. Agora, quanto tempo ele demora para se manifestar depende do subtipo histológico do tumor de mama. Tem tumores de mama que são mais indolentes e podem se manifestar ao longo de anos, mas tem tumores que podem crescer naquilo que chama de intervalo entre os exames, né? Ou seja, o tumor triplo negativo, que é o mais comum em pacientes mais jovens, pode acontecer no intervalo entre uma mamografia e a outra, né? Ou seja, então se o tumor for agressivo, o tempo pode ser muito curto. Então isso não dá para estabelecer um padrão, depende do tipo histológico. Quanto mais rápido ele surge, mais rápido ele cresce, mais agressivo ele é.
mas por isso que é importante você fazer o rastreamento independente de qualquer sintoma. E, aliás, uma consideração especial daquilo que você falou de recomendação de mamografia, quando a gente fala de mamografia recomendada pelo INCA, é para paciente assintomático, é aquela paciente que não sente nada. Se você palpou o nódulo, inverteu o mamilo, teve secreção, aí não é mamografia de rastreamento, aí é uma mamografia de diagnóstico, e aí você pode até fazer a sua idade, você pode fazer até os 20 anos. Se você tiver um diagnóstico clínico, aí está garantido o exame que não é um exame de rastreamento, é um exame para diagnóstico. Então a gente tem que separar. Se a mulher palpou um nódulo na mama, ela pode fazer o exame a qualquer momento. Tá aí a resposta do Caponeiro para Maria Isabel. O Antônio pergunta algo que você já disse, Eduardo, e o Caponeiro também. Homem também tem câncer de mama? Sim, homem tem câncer de mama, né? Não é tão comum quanto na mulher. Existe uma situação de herança familiar que aumenta muito o risco do câncer de mama no homem, que é uma alteração genética num gene chamado BRCA2, tá? De uma forma geral, não é indicado nenhum exame de imagem para o rastreamento do câncer de mama no homem, por se tratar de uma doença rara. Mas o homem tem que tomar cuidado com alguns sinais. Um nódulo palpável na mama, principalmente na região ali atrás do mamilo, ou alteração na consistência desse mamilo e da pele, ele deve procurar imediatamente o seu médico, para que seja avaliado e diagnosticado mais corretamente. Além de não ser recomendado por ser do sexo masculino, a incidência ser 1% só, é que no homem o exame clínico é muito mais fácil de ser feito, né? Nas mulheres, eu falo assim, uma mama que pesa 700 gramas e tem um nódulo de um tamanho de uma ervilhinha, se ele ficar profundo, é difícil de palpar. No homem, mesmo que seja o nódulo de uma ervilhinha, facilmente ele vai ser palpável. Então, o exame clínico no homem é muito mais fidedigno, é muito mais fácil de fazer. Eu queria, sabe, Caponeiro, retomar uma frase sua, que é muito importante. Diferenciar o que é um rastreamento de um diagnóstico, tá? Toda mulher que tem sintoma na mama, ela deve procurar o seu médico para saber qual é o diagnóstico daquele sintoma. Como o professor Caponeiro falou, câncer de mama, o sinal mais comum é uma nodulação palpável. E os outros sinais, né? A saída de alguma secreção sanguinolenta pelo mamilo, alteração da pele, etc. Nesse caso, é caso diagnóstico, não é o rastreamento. Rastreamento é para quem? É para quem não sente nada. É para quem não sente nada. O objetivo é, eu não tenho nada palpável, eu não sinto nada na minha mama, e aí sim você faz o exame para que se possa detectar algo muito pequenininho, que seja de fácil tratamento e tenha altas taxas de cura. Então, isso é muito importante de ser diferenciado. Diagnóstico e rastreamento. Bom, feito esse destaque importante, eu vou fechar nossa enquete do programa de hoje. Para participar é fácil, seguir o Observatório nas redes sociais, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias, vídeos, confira. Faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório. Bom, estamos caminhando para o final do programa, e eu gostaria das conclusões finais. Eduardo, esse projeto tão interessante, esse estudo que se transformou num artigo, tem sido fundamental e deve ser um alento para as mulheres hoje, né, que sofrem, que desenvolvem essa doença, o câncer de mama. Eu gostaria que você fizesse uma síntese da sua pesquisa, te cumprimentando, dando parabéns pelo seu trabalho, porque deve ser um alívio a milhões de mulheres aí que ainda não sabem, mas já são portadoras, né? Vão desenvolver o câncer de mama nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. É um trabalho muito importante, mas ciência tem que ser construído com ciência, né? Então, nós precisamos de dados mais robustos. Não existem grandes milagres, mas nós conseguimos demonstrar num número pequeno de pacientes, ao redor de 80 pacientes, que as pacientes que usaram vitamina D durante o tratamento de quimioterapia, numa situação bem especial, onde você faz a quimioterapia antes da cirurgia, essas pacientes tiveram uma resposta ao tratamento melhor do que as que não suplementaram vitamina D. Eu gostaria de fazer uma colocação a respeito do que o professor Caponeiro falou.
de médicos, de uma avalanche de médicos sendo formados. Eu acho que no Brasil, nós, brasileiros, temos que, não só na medicina, mas em todas as áreas, começar a prezar mais pela qualidade, né? Parece que a gente se contenta de ter alguém ali com um determinado nome, né? Então, eu tenho alguém que tem um diploma de médico, mas como que eu posso chamar esse alguém que tem um diploma de médico, se ele não sabe palpar uma mama? Então, acho que essa é uma reflexão muito importante do que nossa sociedade quer, principalmente na área da saúde, na área médica, que é uma área que impacta diretamente a vida de todos nós. A capacitação de profissionais na área de saúde é fundamental, sobretudo em doenças como o câncer de mama. A tua pesquisa atingiu 80 mulheres. Você, logo do início, falou, olha, nós estamos no início do trabalho. Quando a população vai ter acesso já à vitamina D nesse processo de tratamento? E já que vocês fizeram um alerta, sobretudo você, que esse tratamento com a vitamina D acompanha a quimioterapia, que é fundamental. Aliás, só um detalhe, né? As pessoas deviam ter acesso independente de ter câncer, né? Corrigir a hipofitominose D, porque está relacionado à osteoporose, está relacionado com a imunidade. Então, corrigir a hipofitominose D deve ser do clínico geral, deve ser para todo mundo. E a Joana perguntou qual é o nível ideal. Hoje a gente considera no mínimo 20, o ideal é entre 30 e 50 de vitamina D. Mas é isso que você observou no seu estudo, Eduardo? Nós consideramos no nosso estudo 30, tá? 30. E a grande parte das mulheres dele tinha 19 de média, né? Isso já era bem abaixo. Exatamente. E quando as mulheres terão acesso a esse... Aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, nós já implantamos isso como uma certa rotina para as nossas pacientes, né? Nós tivemos um ganho muito grande com a publicação desse trabalho, né? Que a Faculdade de Medicina de Botucatu, né, o Hospital das Clínicas aqui de Botucatu, ele passou a incorporar como seus exames de rotina a dosagem de vitamina D para as nossas pacientes com câncer de mama. Então, nós procuramos fazer essa correção assim que a gente detecta, e isso já se transformou numa prática do nosso dia a dia. É só um parênteses. Aí precisa retomar os nossos amigos pediatras, né? Que todos eles sabem, e todo aquele quando era criança já tomou sua vitamina D, né? Os pediatras receitam de rotina. É que depois a gente fica adulto, sai do pediatra e esquece a vitamina D. Mas todos os pediatras sabem disso. E eu tô tomando vitamina D atualmente para completar, porque ela é muito baixa. Só cuidado para não intoxicar. Viu? Eu queria saber de você, Eduardo, quando as pessoas que têm acesso ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, poderão ter esse complemento da vitamina D? Eu acho que o complemento de vitamina D, a gente já poderia incorporar isso no SUS, porque não é algo tão caro, tá? E como o professor Camponeiro falou, vitamina D baixa envolve uma série de problemas, não só do câncer, né? Inclusive problemas ósseos, tá? Mas, especificamente em relação ao câncer de mama, eu estou ansioso para que a gente comece logo um estudo multicêntrico, com aí centenas de pacientes, para que a gente consiga vislumbrar, né, o mesmo resultado que nós tivemos no nosso estudo piloto. Aliás, assim, a gente tem que dar parabéns para o Eduardo, que fazer pesquisa clínica no Brasil é um trajeto hercúleo, né? Então, conseguir fazer um trabalho como esse, publicar numa revista, olha, age de pena para conseguir fazer isso, né? E agora ele vem a parte mais difícil, que é fazer os pesquisadores brasileiros colaborarem, né? Aqui todo mundo é muito egoísta, todo mundo faz o seu trabalho, quando você fala, fazer um trabalho colaborativo, você não consegue ninguém para participar. O Eduardo, todo médico fala para você que você tem que tomar um suplemento, se ela está muito baixa, a vitamina D, né? Ou tomar sol. Então, essas mulheres que fizeram tratamento tomaram muito sol também, ajuda a tomar sol nesse tratamento do câncer? Olha, Joel, um bom estilo de vida, né? Você praticar atividade física, principalmente num horário ali que tem o sol, é muito bacana. Infelizmente, para a conversão da vitamina D, né, nos níveis adequados,
o horário do sol que a gente tem que tomar é aquele horário mais forte, né? E que a gente acaba usando o protetor solar, porque senão tem a queimadura solar. Então, o sol, né? E também lembrar que não é só o sol, né? Tem que ter uma boa ingesta de carotenos, né? Então precisa comer beterraba, cenoura, abóbora, precisa comer esses vegetais amarelos para que você tenha caroteno, porque o sol transforma o caroteno em vitamina D na pele, mas tem que ter o caroteno. Então você faz uma dieta comendo só produto industrializado, sem pigmento, né? Sem caroteno, olha só, não vai precisa de muito sol, né, professor? Do médico Ricardo Caponeiro. Gabi, não é só tomar sol, você tem que ter uma dieta saudável para que a natureza ajude você a combater, desenvolver, né? Evitar que você desenvolva o câncer de mama. Gabi, estamos fechando o programa. Numa frase, o que você, como mulher, gostaria de falar depois de ouvir dois importantes especialistas no assunto? 3, e o pai dela, né? E o pai, eu sempre pai. Mas eu adorei a contribuição do Ricardo e do Eduardo para a disseminação das informações entre as mulheres e entre os homens, né? Então, eu diria que o câncer de mama é uma realidade no Brasil e que convidaria as mulheres a se autoexaminarem, mas também a fazerem os seus exames de rotina, e os homens a lembrarem as suas mulheres que têm que fazer os exames de rotina, porque a gente tem essa questão muito do cuidado no papel de gênero feminino, mas por que não convidar os homens, nesse mês, Outubro Rosa, convidarem os homens a lembrarem as suas mulheres de se cuidar? Que também podem, né, desenvolver o câncer de mama. Aliás, assim, a Gabriela falou muito importante, a gente já usou isso como campanha da FEMAMA, né, da Federação de Instituições de Saúde da Mama. Se você não faça por você, faça por mim, né? E não só o marido, né, que às vezes o marido acaba sendo prejudicial, para você que eu não vou fazer mesmo, mas depois os filhos, o cachorro, falando assim, se você não faz por você, faça por mim, você é importante para mim. Né? Muito bem. Agora eu preciso, eu estou fechando o programa, está me estourando aqui, a produção está me cobrando aqui para a gente fechar, foi muito importante. Olha como a gente traz dois importantes especialistas, Gabriela. Nós ganhamos, né, ao entrevistar o Ricardo e o Eduardo, mas também você que nos acompanhou, está aí, você mulher que acompanha o nosso programa, tem uma alimentação saudável, toma sol e, claro, se tiver mais que 40 anos, faça o seu exame anual. Eduardo, suas conclusões finais. Muito obrigado pela entrevista, viu? Foi um prazer te conhecer e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Minhas considerações finais são exatamente isso que você falou. Vamos melhorar a nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida. E mulheres, a partir dos 40 anos, façam a sua mamografia, que diagnóstico precoce salva vidas. Deixe o tratamento mais simples e você, porventura, se tiver um câncer de mama, vai ficar curada. Eu acho que é isso o importante, é isso que a gente tem que batalhar por fazer o diagnóstico precoce dessa doença. Suas conclusões finais, Camponeiro, que prazer conversar com você de novo. Espero rever você mais vezes aqui. É sempre um prazer, Joel. Eu acho que assim, o mais importante é saber que Outubro Rosa não é só iluminar movimento, usar camiseta, usar lacinho e fazer caminhada. A gente precisa de atitude. E, obviamente, tudo que a gente tem feito não tem sido suficiente, já que a nossa mortalidade não está caindo. Então, a gente está fazendo coisas erradas, né? Então, o mais importante esquece a propaganda, esquece o visual e passa para a atitude, e aí faz, como o Eduardo falou, o seu rastreamento adequado, seus cuidados gerais com a saúde, isso é o mais importante. Você trabalha na Avenida Paulista, assim, quando você está descendo aí as escadarias e você olha na Paulista, vê que 60% ou mais das mulheres estão acima do peso. Então, o controle do peso, a dieta adequada, o exercício é fundamental não só para a saúde da mama, né, mas para a saúde da mulher como um todo. Aí tem cada vez mais, com a obesidade, pessoas mais hipertensas, mais diabéticas, mais doença cardiovascular, ou seja, é importante para a saúde como um todo. E isso é barato, né? Isso não tem custo e não tem efeito colateral. Então, a gente precisa de atitude mais do que campanha. Falando de atitude, o Observatório, sempre preocupado em levar a melhor informação para você, entrevistou dois importantes especialistas na área da saúde. Mas o Observatório se preocupa também com a história do país. E a gente lançou um programa Contramão. Você só acessar o nosso portal, você verá esse novo programa Contramão, que conta um pouco da história do Brasil nos anos negros da ditadura. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP,
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações do pesquisador e professor Eduardo Carvalho Pessoa, do médico oncologista Ricardo Caponeiro, e da nossa colunista, a Gabriela Chabu. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, Central de Editais, Voz das ONGs, Contramão e muito mais. observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.